Olá, tudo bem? Atualmente, a maioria das entrevistas costuma ser do tipo comportamental. Como dissemos, a entrevista comportamental consiste num método de seleção que foca os comportamentos de um candidato em experiências anteriores e baseia-se no princípio de que comportamentos passados permitem prever performances futuras em situações semelhantes. Por isso, mais do que saber falar sobre as suas experiências, você deve ser um excelente contador de histórias, as histórias da sua vida. Então, por exemplo, eu vou falar uma experiência. Eu fiz um estágio em uma fábrica de forma de pães. Geralmente, nós falamos das nossas experiências assim. Eu fiz estágio curricular na fábrica de formas de pães SA, em São Paulo mesmo, no ano passado inteiro. Lá eu tive conhecimento dos processos produtivos e acompanhei as atividades encarregadas de cada setor. E a gente já segue para a próxima experiência. A gente diz desse jeito na entrevista e é assim que contamos ao colocar no nosso currículo também. Mas essa mesma experiência pode ser contada dessa forma. Durante o ano de 2015, eu fui responsável por acompanhar todas as atividades dos processos produtivos da maior fábrica de formas de pães da região de São Paulo. Foi uma experiência incrível, de vários aprendizados. O acontecimento mais legal e que eu mais me orgulho foi que eu pude substituir meu chefe durante as férias, ficando como o único responsável pela supervisão da fábrica. Nesse período que foi de desafios, eu consegui motivar os colaboradores e manter tudo em ordem. E inclusive aconteceram ganhos de produtividade que eu estimo em 5%. Porque como eu tinha uma comunicação mais acessível com o pessoal de baixo, várias pequenas ideias desses funcionários puderam ser testadas e implementadas sem nenhum custo adicional. Vocês perceberam uma diferença? Dessa segunda forma, eu não apenas citei atividades realizadas, eu valorizei o meu trabalho e enfatizei uma experiência única que mostra ao recrutador um senso de responsabilidade, liderança, comunicação assertiva, foco no resultado e algumas outras. E tudo isso pode ter mesmo acontecido, mas na primeira forma eu julguei que o entrevistador queria só saber o meu cargo e a empresa que eu fiz. Mas isso é um julgamento errado. O recrutador quer saber se você é especial e já demonstrou isso antes. Então, para melhorar sua habilidade de contar histórias, o primeiro ponto é manter o seu foco no que realmente é importante. Ao contar uma história, é importante incluir detalhes para criar aquela sensação de imersão, mas você não quer causar uma sensação que está divagando a história, enchendo linguiça, né? Por isso é essencial se concentrar no que é importante. Corte os detalhes que não são e deixe apenas aqueles bem legais que comporem a sua história. Outro ponto é manter o fluxo lógico dos acontecimentos. Sabe aquela pessoa que está contando a história, entra parcialmente no assunto, em seguida ela diz: "Ah, não, me esqueci de mencionar aquilo." Você não pode ser esse cara. Você não para a história para voltar em algum ponto. Isso interrompe a experiência do ouvinte, ele se perde, se confunde. Conte a história de uma forma lógica e linear. Outro ponto é você praticar e memorizar a sua história, a história da sua experiência, né? Saiba a história de trás para frente. Completamente. Então concentre-se quando estiver contando. Isso vai ajudar você a não esquecer detalhes que são importantes. Vou falar agora uma técnica estruturada para você contar as suas experiências. É a técnica STAR. E essa, na verdade, não é uma técnica para contar experiências, mas é uma técnica para avaliar competências. É usada pelos recrutadores mesmo. Por isso, já vamos estruturar as nossas respostas exatamente do jeito que os entrevistadores querem ouvir. Mesmo que for uma experiência na faculdade ou em um grupo de amigos, se você falar dessa forma estruturada, vai parecer muito mais impressionante do que uma experiência de estágio em uma grande empresa. Pode acreditar. O STAR é a abreviação de situação e tarefa, ação e resultados. Nada mais é do que descrever uma situação específica em que você descreve as ações específicas que tomou e qual foi o resultado delas. A experiência que você decidir falar irá revelar os seus valores, como você trabalha em grupo, etc. Uma divisão boa para uma experiência contada no esquema STAR é você gastar cerca de 15 a 20% do tempo falando da situação, contextualizando, e cerca de 40% para as ações, e 30 a 35% colocados em resultados. Então, mais do que você falar de atividades ou da empresa, isso deve ser só uma introdução. Você deve mostrar suas ações, as suas tomadas, as suas iniciativas e principalmente fazer os resultados. Tipo, você trouxe isso para a companhia, se você conseguir
colocar números e dinheiro, isso é muito bom. E essa é uma técnica muito boa, porque não adianta falar muito do que você fez no passado se você não falar quais são os resultados. E ao mesmo tempo, não adianta só dizer os resultados da empresa ou empresa em geral, assim, sem contextualizar qual era a situação e qual é o seu papel na obtenção desses resultados. Então, vamos fazer uma simulação, né? Para a pergunta a seguir, eu vou dizer uma resposta ruim e uma resposta boa usando a técnica STAR. Então a pergunta é: me dê um exemplo de uma situação que você teve que encarar algum problema e o que você fez e o que aconteceu após isso. Uma resposta ruim ou normal é: tiveram situações bem difíceis no meu estágio anterior, mas eu sempre consegui lidar muito bem com elas. Só isso. E geralmente muita gente responde só isso, acredite. Agora, a resposta boa seria: a primeira situação que me vem à cabeça era quando eu estava trabalhando em um projeto de mapeamento de atividades de um departamento. Eu não conhecia a fundo o processo produtivo e era difícil entender o que era ou não necessário na rotina de trabalho. Eu consegui desenvolver uma boa relação com os responsáveis rapidamente e, em poucos dias, apresentei o mapeamento do fluxo e apontei 2 melhorias para a área. Fui elogiado pela rapidez em que consegui cumprir a tarefa. Então, na primeira resposta, você deixa o recrutador meio decepcionado. Parece que você não é sério, dando uma resposta geral assim. Já na segunda resposta, ficou bem mais interessante. Você fez o entrevistador lhe imaginar fazendo o papel, e ele entendeu bem o que você teve que fazer. Sucintamente, você disse que possui boa comunicação e consegue extrair rápido coisas das pessoas que você nem conhece. Isso é uma habilidade muito boa para qualquer departamento de qualquer empresa. E aí, o que achou? Falamos mais sobre como contar as experiências e sobre a técnica STAR, o método esmagador para você conquistar o coração dos recrutadores.